Fala galera, eu quero falar nesse vídeo sobre dízimos e ofertas. É certo ou não os pastores fazer utilização da Bíblia para solicitar aos fiéis o dízimo na igreja? Sim ou não? Dar o dízimo não interfere na salvação? É certo? É errado? Então vamos lá. É bem verdade que esse assunto gera muita polêmica. No meio dos descrentes vira motivo e alvo de gozação, tiração de barato, de onda, motivo de chacota. Geralmente o cristão evangélico é tido até como ignorante. Vem um grupo de pastores que são ladrões, usam a Bíblia e o nome de Deus para manipular os evangélicos que são ali ignorantes e acabam dando seu dinheiro na igreja para esses safados. Tudo conversa para boi dormir. Você sabe que tem pastores que infelizmente se corromperam, mas meia dúzia de gato pingado não condiz com a grande maioria que faz aí grandes trabalhos no nome de Deus. Então assim, não é errado dar o dízimo na igreja e nem pedir o dízimo. É certo que esse assunto gera polêmicas até no meio cristão, que há cristãos evangélicos que acreditam que dar o dízimo e a oferta é algo do Antigo Testamento, que Deus estabeleceu a nação de Israel e Jesus já cumpriu a lei e você não deve mais dar o dízimo e a oferta e tudo mais. É certo que o dízimo não interfere na salvação. A palavra de Deus fala que quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Não fala assim, quem crer, for batizado e dar o dízimo. Então não interfere na salvação. Mas há uma bênção especial para quem dá o dízimo? Sim, mesmo que ela esteja escrita no Antigo Testamento, porque muitos usam textos isolados para falar que não deve mais ser dado o dízimo, ou vice-versa, o contrário também acontece. Mas tanto no Antigo Testamento, antes da lei, durante a lei e depois, agora no Novo Testamento, há vários textos que Deus ali aprova tanto o dízimo quanto a oferta. Não é errado, mesmo que não interfira na salvação. É lógico que o dízimo vira também um teste para o coração do crente. Então há pessoas que acreditam que não deve ser dado o dízimo, mas usam isso por conveniência. Por quê? Porque na hora que a pessoa está enferma, ele recorre às escrituras no Antigo Testamento, lê Isaías, onde fala ali: ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, ou seja, para cura e para perdão de pecados é válido o Antigo Testamento, mas para dar o dízimo e a oferta, fala que não, isso aqui era para Israel, não vale mais. Não, você não deve fazer isso, você não vai rasgar a Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura é válida, mesmo que foi muitas coisas usadas através de Israel. Uma coisa é certa, que o dízimo é algo antes da lei. Antes de Deus dar a lei por meio de Moisés à nação de Israel, Abraão, que é o primeiro patriarca ali da história de Israel, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, o sacerdote ali representando o próprio Deus. E lá no começo de Gênesis, na primeira menção sobre oferta, você vê ali que Caim e Abel trouxeram ofertas a Deus, e Abel teve a sua oferta aprovada porque trouxe das primícias, o melhor, tudo aquilo que Deus queria, e Deus abençoou todo o resto. Você vê Jacó também dando o dízimo de tudo a Deus, e no Novo Testamento você vê Jesus elogiando lá a viúva pobre que deu tudo que tinha, que era apenas 2 moedas, não importa a quantidade, mas a qualidade do coração e da entrega. E os primeiros cristãos lá da igreja do primeiro século vendiam todas as suas propriedades e entregavam nos pés dos apóstolos. Então assim, não era nem 10%, era tudo. Dízimo vem da palavra décimo, e tudo que é 10 na Bíblia é um teste, pode reparar. Tanto é que Deus deu 10 mandamentos à nação de Israel, que foi um teste para Israel de fidelidade, porque existem mais de 600 leis, ordenanças e estatutos. Temos também ali, lá na Bíblia, no comecinho ali de Êxodo, mais ou menos, as 10 pragas do Egito, foi um teste para Faraó naquela época. No Novo Testamento, a parábola das 10 virgens, um teste de fidelidade, de vigilância para a igreja. Tem ali na igreja de Esmirna, lá no Apocalipse, Satanás vendo ali, trazendo muitas coisas ruins para a igreja de Esmirna em 10 dias. Então tudo que é 10 na Bíblia é um teste. Então o dízimo é um teste para o coração do cristão. Tanto é que Deus fala muito na palavra sobre amar a Deus ou ao dinheiro. Não é errado você ter dinheiro e uma vida próspera, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz as Escrituras. Então você ama a Deus, e as finanças você entrega 10%, Deus abençoa todo o resto, e é o único versículo do Antigo Testamento que Deus permite que o cristão faça a prova de Deus sobre as bênçãos ali, sobre a sua vida. Então assim, é interessante você dar o dízimo independente das piadinhas dos descrentes,
e das controvérsias daqueles cristãos que, por conveniência, não querem entregar o dízimo na igreja, vão usar textos em vários pontos e fazer ali uma doutrina que você não deve dar o dízimo. Mas por que eu acredito que deve ser dado o dízimo, sendo que é algo antes da lei, durante a lei e depois da lei? Porque é para manter a própria obra de Deus. Então imagina só existiriam duas maneiras de uma igreja evangélica se manter sem o dízimo e a oferta dos fiéis. A primeira é se o pastor e um grupo de líderes fossem mantenedores ali do local. Então tivesse um grupo de pessoas, olha, a gente vai manter todos os projetos sociais, o aluguel do prédio, a construção e a manutenção. Ninguém precisaria dar o dízimo, até o salário do pastor seria pago ali entre eles. A segunda opção seria o governo isentar tudo. Não precisa pagar aluguel, não precisa pagar nada que o governo vai bancar. Só que seria errado, porque sempre alguém paga a conta, nada é de graça nesse mundo. Então sempre alguém paga. Com certeza seria tirado o dinheiro do imposto dos descrentes para pagar um local de culto de crentes. Eu não acho certo isso. Então a maneira mais correta e justa é os próprios fiéis manterem o local através de doações, seja de 10% de quanto ganha, seja de uma oferta que pode ser mais ou menos do que 10%. Pode ser igual os primeiros cristãos que ofertaram grandes quantias. Então não é errado. Então é uma maneira de você manter os projetos sociais da igreja. De repente um pastor está de tempo integral na obra de Deus, não é errado ele ter um salário. Então assim, você não está sendo bobo, ignorante, trouxa. Isso é só uma maneira que o inimigo usou para influenciar as pessoas a fazerem chacota para você não dizimar. E assim a igreja não cresce. Por quê? Você não consegue ter um espaço para juntar mais pessoas e levar o evangelho. Então assim, você tem que olhar sempre por trás o que há por trás disso para impedir o crescimento da igreja. Então não é errado e é um texto ali que você pode fazer prova de Deus que ele acaba te abençoando. Percebe você que é cristão quando não dá o dízimo e a oferta, quando você paga todas as suas contas para dar algo para Deus quando sobra, geralmente não sobra esse dinheiro e você não consegue sanar as suas dívidas, seus compromissos viram dívidas. Agora quando você prioriza Deus, mesmo com um pouco, você consegue honrar todos os seus compromissos e você se mantém bem sucedido. Deus acaba abençoando de certa maneira, não que você está barganhando com Deus ali, porque isso não interfere em salvação, mas o dízimo é um teste para o coração do crente. Então fique aí atento, peça para Deus trazer generosidade no seu coração, tirar toda a avareza, não vai pela cabeça dos outros. Pesquise, estude a palavra, peça revelação a Deus e se inscreva aí no meu canal Rafa M. Ferrari, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e ajude lá na tua igreja com os projetos sociais dela. Um forte abraço.